Você tem uma ideia de marca que você ama, mas o tempo inteiro você fica se perguntando: será que essa ideia realmente é boa? Ou só são coisas que ficam aqui na minha cabeça? Afinal de contas, colocar tempo, dinheiro, energia em um projeto e ele não vingar, ele não ir para frente, realmente é algo que dói. E eu sei disso. E hoje eu quero te mostrar exatamente o que eu faço para avaliar se uma ideia ela é realmente boa, se ela vai vingar e vai para frente. Sem achismo, sem emoção descontrolada, apenas com critérios claros. Oi, oi, oi! Se você não me conhece, prazer, Carol Dantas. Eu vendo diariamente nos maiores marketplaces do Brasil. Já transformei muita ideia em produto e muito produto em marca. E se tem uma coisa que eu entendo, é isso. A diferença entre uma ideia que ela só é legal na nossa cabeça e uma ideia que realmente tem chances de dar certo no mercado. E eu posso ser sincera com você? O erro mais comum não é ter uma ideia ruim, e sim você querer começar grande demais. A pessoa nem começou ainda, mas ela já está imaginando a identidade visual, o site, o chute, as modelos maravilhosas que ela vai contratar, um estoque altíssimo dos produtos, alugando uma sala comercial, antes mesmo de saber o básico. Se alguém vai comprar esse produto que ela está lançando no mercado. A verdade é que para empreender você não precisa começar com rios de dinheiro, investimentos altíssimos. É possível sim começar de uma maneira inteligente. E aqui eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu lancei o meu stick capilar da Shelf, eu não comecei fazendo uma campanha gigantesca, importando embalagens da China, ou até mesmo investindo pesado em branding. Primeiro, o que eu fiz? Eu validei. Eu entendi se realmente existia uma demanda real dentro do mercado por aquele produto. Ouvi o feedback dos clientes, eu ajustei detalhes e só depois eu fui lá e escalei. Na minha visão, muita gente quer começar grande, se mostrando grande, para passar credibilidade. Começar grande sem validar a sua ideia é o primeiro passo que você pode dar para perder dinheiro. Agora eu te pergunto, se você tivesse que testar a sua ideia amanhã com um investimento inicial, você saberia como fazer? Só que testar pequeno não significa testar qualquer coisa. Significa testar como o mercado vai reagir e vai responder à entrada deste produto. Afinal de contas, uma coisa é você gostar da sua ideia. Outra coisa é existir demanda real no mercado para ela. Antes de você pensar em nome de marca, identidade visual e todos esses pontos que encantam, porque eu sei que eles deixam qualquer empreendedor apaixonado, instigado a dar esse primeiro passo, você precisa parar e responder uma única pergunta. As pessoas hoje, elas já compram algo parecido? E aí aqui talvez você vai parar, olhar e encontrar alguns produtos já sendo vendidos e achar que a sua ideia ela é ruim. E a verdade é totalmente o oposto disso. Se já existem produtos similares vendendo e vendendo bem, isso não é uma ameaça completa para você. Na verdade, isso é uma validação de mercado. Um exemplo muito claro disso, que eu gosto sempre de citar, é a própria Carmed da CIMED. Hidratante labial. Não é novidade para ninguém. Eles não inventaram um lip balm. O que eles fizeram foi entrar em um mercado que já tinha uma demanda consolidada, mas abordando os clientes, introduzindo esse produto de uma forma que as outras marcas não estavam fazendo antes. As pessoas, elas já buscavam, elas já compravam de forma recorrente por hidratantes labiais. Só que qual foi o pulo do gato? A execução. Distribuição massiva, a comunicação com a comunidade mais jovem, collabs estratégicas, um produto com preço acessível. Eles não criaram uma demanda do zero. Eles surfaram já uma demanda existente. Na verdade, eles até conseguiram, de certa forma, expandir esse mercado. Porque as ações que eles foram criando, desenvolvendo, incluindo a marca, fizeram com que as pessoas tivessem um desejo e um consumo até superior à demanda anterior que já existia. E agora eu te pergunto, a sua ideia, ela está entrando em um mercado que já movimenta dinheiro? Ou você está tentando convencer o mercado de que ele precisa do seu produto?
Inclusive, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, porque eu posso gravar um vídeo específico falando só das estratégias e por que a Carmed conseguiu esse sucesso gigantesco e hoje é uma referência de mercado quando a gente fala em collabs, em distribuição massiva, em como transformar uma categoria que já estava até de certa forma adormecida. Comenta aqui se você quer, porque isso pode virar uma análise profunda e detalhada no próximo vídeo do canal. Só que ao mesmo tempo, aqui é um mar delicado, porque isso pode virar um erro muito clássico. Achar que mercado grande resolve tudo. E não resolve. Afinal de contas, você pode muito bem entrar em um mercado gigantesco e ainda assim fracassar se você não conseguir identificar e conversar de uma forma clara e direta com quem e para quem você está vendendo. E aqui eu paro para te perguntar: você conhece o seu público? E mais do que isso, não basta só conhecer, você é específico o suficiente? Quando alguém para e me diz, o meu público são mulheres, eu já sei que por ali a pessoa, ela não vai conseguir vender o produto dela com o custo de aquisição por cada um desses clientes de uma maneira barata. E eu vou te explicar por quê. Quanto mais genérico é o público, mais caro fica vender para ele. Não é simplesmente o meu produto é para mulheres. A gente tem que entrar de uma forma muito específica aqui. Exemplo. O meu público são mulheres de 25 a 32 anos que gostam de praticar esporte, que têm uma rotina agitada, que buscam por um produto premium. Percebe a diferença? A gente consegue entrar em detalhes que são muito específicos. E muito além disso, eu gosto de acrescentar dentro dessa análise de público, de persona, dores e desejos que somente a pessoa tem em momentos específicos do dia a dia dela. Te dou outro exemplo quando eu falo sobre isso. Sabe aquele momento que você tá lavando a louça e alguns pensamentos ficam devaneando na sua cabeça? É esse tipo de pensamento que você tem que conseguir descrever sobre o seu público, sobre a sua persona ideal. Porque quando você entende quais são essas dores, esses desejos, você consegue criar narrativas que vão se conectar diretamente a ele. E quando você lança uma campanha de tráfego pago, automaticamente a pessoa ela vai bater o olho e ela vai falar: eu me identifico com isso, eu preciso disso. E quando a gente faz isso, o nosso custo de aquisição por cada um desses clientes, ele cai drasticamente. Percebeu? Acho que agora com esse exemplo ficou bem claro, né? Então, faz esse exercício. Não tente descrever a sua persona em apenas 2 segundos. Gaste tempo, pense com cuidado, fale sobre ela, sobre as dores, sobre o que fica ruminando na cabeça no momento que ela vai dormir, aquilo que ela não conta nem para o melhor amigo dela. E se você não consegue fazer isso ainda, te falta clareza estratégica. E eu recomendo que você gaste massa encefálica e tempo nisso. Porque você vai ver como lá na frente, quando você for lançar o seu produto e se comunicar com esse cliente, todo esse pre-work que você fez, ele vai te ajudar a se comunicar e ter de fato esse seu público ideal. As pessoas que vão consumir o seu produto e elas vão retornar a comprar porque elas fazem parte dessa comunidade que você está construindo. E aí, quando você já tem um mercado validado, o seu público muito bem definido, vem a pergunta que realmente separa ideias comuns de ideias fortes. Qual o diferencial da sua marca? E por que você e não seu concorrente? É o preço? É o seu posicionamento? É o nicho? É a experiência a mais que a sua marca entrega? É a sua distribuição? Você está presente em mais pontos de contato que aquela outra marca? É aquela famosa brincadeira. Se a gente tem aqui uma lata de Coca-Cola e eu tampo a logomarca, automaticamente a gente bate o olho e a gente sabe do que a gente está falando. Se eu fizer isso com a sua marca, ela ainda vai ser lembrada? É
isso que a gente tem que buscar conseguir inserir dentro do mercado e dentro da cabeça dos nossos consumidores ideais. Mas mesmo depois de você já ter conseguido identificar qual é esse diferencial, o seu valor único de marca, ainda tem um filtro que ele é decisivo e você precisa dar check nisso. Sem isso, projeto nenhum consegue durar e perdurar ao longo do tempo. Nada mais é do que a viabilidade financeira desse projeto. A conta fecha? Vocês sabiam que no Brasil, quase 60% das empresas, elas fecham antes de completar 5 anos? Isso é um dado. E um dos principais motivos não é a ideia que era ruim, é falta de planejamento e gestão. A ideia, ela não basta ser boa. A gente precisa de estrutura. Você precisa colocar na ponta do lápis cada um desses detalhes que eu vou listar para vocês aqui. Custo do produto, custo da embalagem, logística, impostos, taxas, marketing, escritório, colaborador, tudo de custo que você tem, independente de ser um custo fixo ou variável. Ele precisa ser mapeado. Afinal de contas, uma ideia, ela pode ser incrível e inviável financeiramente. Você sabe qual é a sua margem bruta hoje? Se você não sabe isso ainda, você não está na fase de tirar essa ideia do papel, ir lá e executar. Você ainda está na fase de estruturação. E isso é muito importante de ser olhado, analisado mensalmente, semanalmente, se possível. E mesmo que tudo isso esteja alinhado, ainda falta um ponto que eu, Carol, considero muito importante e que muita gente acaba não considerando tanto, que é a afinidade estratégica que você tem com esse projeto. Eu acredito que criar uma marca, lançar um produto, é a gente sustentar, lidar com a tomada de decisão por anos. É uma jornada que cansa, de certa forma. E por isso, você deve se perguntar: você realmente gosta desse mercado? Você consome esse produto no seu dia a dia? Você entende a linguagem das pessoas que compram e usam esse produto? Você consegue se ver falando disso e pensando neste mercado, neste produto, em produtos complementares por longos anos? Porque vou ser muito sincera com você. Se for uma oportunidade financeira, você pode até começar, mas dificilmente você vai sustentar isso por um longo período. Às vezes, a ideia, ela é boa, ela é ótima, mas ela não é boa o suficiente para você. Então, como saber se realmente a sua ideia é boa ou não? Ela precisa passar por uma ordem de 6 pontos que a gente foi conversando aqui durante o vídeo e eu vou recapitulá-las para você não esquecer de nenhuma. Número 1, primeiro check. A gente testa pequeno antes de investir grande. Número 2, existe uma demanda real por esse produto no mercado. Número 3, o público ele é específico. Número 4, você tem um diferencial competitivo versus o mercado. Número 5, a conta fecha. E por último, o 6º check é: você tem afinidade estratégica com esse mercado. Se você conseguir dar check por tudo isso, você não está mais no campo da paixão. Você já está no campo da construção e eu tenho certeza que com persistência e muita garra, a sua marca ela vai sair do papel e ela vai perdurar. A sua ideia, ela realmente ela é boa e você vai conseguir passar pelos obstáculos normais que todo empreendedor passa. Afinal de contas, nem tudo na vida são flores. E no empreendedorismo, muito menos. E se esse vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza se a sua ideia ela é realmente boa ou não, se esse vídeo te ajudou a enxergar que a sua ideia ela é realmente viável, você já tem clareza de tudo que você precisa fazer, eu te recomendo assistir um outro vídeo que eu já fiz aqui para o canal, que é onde eu explico como que foi o processo de esgotar o meu primeiro lote dentro da Amazon. E se você quer construir algo sério, estruturado e com estratégia, comece validando com inteligência. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!